cada 15 dias, batemos um papo com representantes da ONG Mulheres Negras em Nova Iguaçu. Hoje, quem está comigo é a presidente da entidade, a professora Maria Estela Costa, para falarmos sobre as consequências sociais da abolição aqui no Brasil, além de mencionarmos também sobre o Dia da África, que foi celebrado na última quarta-feira. Boa tarde, professora Estela, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Cris. É um prazer estar com você novamente. E é um prazer também te receber aqui no programa, professora. Obrigada, viu? E para começar já nosso bate-papo, né? É notório que após a abolição foi dada certa pouca atenção, né, para a acomodação, para essa nova vida dos negros como indivíduos livres na nossa sociedade. Queria que tu comentasse um pouquinho com a gente. Cris, então, partindo da questão abolição, 13 de maio de 1888, na realidade, quando até foi um tema assim bem propício, né, para esse mês de maio, até que possamos entender nos dias atuais o que acontece em relação a essa data. Então, se nós fizermos uma retrospectiva histórica, nós vamos perceber que no dia 14 de maio, no dia seguinte, após a abolição da escravatura, pela Redentora Princesa Isabel, os negros já não tinham mais para onde ir. Eu estava lendo uma citação, uma fala, na época de Machado de Assis, ele traz esse pensamento no das escritas dele, ele participou do momento da porém ele percebia, e na escrita dele veio, ele percebeu uma alegria, uma alegria, ele nunca havia recebido na vida dele. Porém, ele também relata que foi o único dia, foi o único dia que ele viu o povo negro 100% livre. Esses negros que antes tinham um senhor que cuidava, que era dono, ele deixou de ter. Ele não tinha mais ninguém por ele. Ele não tinha onde morar, como a sobrevivência, né? Exatamente. E essas consequências sociais, o que esse dia seguinte causou na vida da população negra até os dias atuais. Então, o que a população negra vivencia nos dias atuais, toda essa questão, essas mazelas do racismo que existem, são reflexo desse dia 14. Quando me refiro muito ao dia 14, eu costumo enfatizar muito o 14 de maio, porque se eram escravizados, trabalhavam. E se houve a organização para a libertação desse povo, que já não era mais possível, porque se nós formos buscar a história, nós sabemos que não houve nenhuma redenção, que era a oportunidade que o Brasil tinha de mandar os negros embora, ou os negros viverem em qualquer lugar, aquela população, porque já havia uma questão das indústrias, da revolta, tudo chegando. E o Brasil, naquele momento, também queria mudar o aspecto do país. Queríamos clarear o país. Exatamente. Né? Então, assim, tem uma revista que traz a carta que foi escrita pela Princesa Isabel, e essa carta foi divulgada numa das revistas Escola, se não me engano, e que havia uma carta, né, que no dia seguinte todos os negros seriam indenizados. Nossa. E que esse valor para a indenização desses negros já estava depositada no banco, já tinha esse valor. Então, todos os negros seriam indenizados pelo trabalho prestado. Só que essa indenização nunca aconteceu. Porque tu imaginas, Cris, se nós tivéssemos, assim, no mínimo, uma indenização por todo o trabalho prestado por essa população, por esse povo que foi sequestrado de África para vir para um lugar onde eles não queriam vir. Né? Foram forçados a vir. Então, no mínimo, era dar dignidade a esse povo. Vocês vão receber. E na carta diz que eles receberiam fundos para a agricultura e a pecuária, tá? Para a subsistência deles. E nada disso aconteceu. Né? E quem não conhece a história também costuma, assim, e daí nós podemos fazer um paralelo também esse dia 14, na questão das políticas de ações afirmativas. Exatamente.
Por que existem políticas de ações afirmativas? E as pessoas dizem, ah, mas está errado, é o próprio... E às vezes nós ouvimos dos nossos pares, dos próprios negros dizerem, ah, eu sou contra as cotas porque eu já não discuto mais essa questão. Cotas a gente não discute mais. Precisamos conhecer a história para poder falar sobre essa questão, né? Porque se houvesse, de fato, uma abolição, provavelmente essas questões sociais que nós vivemos atualmente, iríamos ter essa diferença? Sim, mas seria menor. A questão do povo negro ser tão marginalizado, porque se o meu povo não tinha para onde ir, para onde é que eles foram? E daí surgem, né, na história, surgem as favelas, os morros, né? Então começam a surgir esses espaços onde é visível a população negra estar presente, mas tudo isso é uma consequência da própria história. Então nós não estamos, eu costumo dizer assim, ó, nós não estamos colocando culpa em alguém, não é isso. Mas se nós fizermos a leitura da história, nós vamos ver que na construção do Brasil, a população negra, ela construiu, porém, ela não participa do privilégio dessa construção. Então, a abolição, as consequências do dia 13 de maio, são todas essas que nós podemos ver nos dias atuais. E, professora, por isso também que eu acho tão importante que esses assuntos, eles entrem no debate. Que às vezes eu tenho a sensação que algumas pessoas têm aquela fantasia que após a abolição, nossa, o Brasil virou mil maravilhas, todos tiveram os mesmos direitos, mas é o oposto disso. E as consequências sociais, elas tangem até hoje, elas são muito fortes na nossa sociedade. Então, Cris, assim, posso chamá-la de Cris? Claro, fica à vontade. Tranquilo? Então, Cris, e tu percebes, assim, ó, que pelas pessoas não conhecerem a história, porque até nas escolas, né, no currículo oficial, essa história não foi contada. Exato. Foi uma história contada pela ótica do europeu, né? A escola sempre trouxe isso. Eu falo porque eu sou pedagoga, então eu sei do lugar que eu estou falando, né? Então a história da população negra foi uma história negada. Então, com isso, eu lembro, eu estou com 60 anos, Cris, eu lembro, assim, nos meus livros da história, quem era a figura do negro? Ele sempre marginalizado, ele ridicularizado, e daí eu não entendia, né? Mas eu sempre fui muito crítica, eu cresci, eu falo sempre que eu nasci já com os punhos cerrados, então eu me questionava muito, mas por que é dessa forma? Até que em 2003 surge a Lei 10.639, onde ela traz a inclusão da história da África no currículo escolar. E com isso é um respiro, né? Agora nós vamos poder realmente falar de África, mostrar para as crianças a história que não foi contada, falar para as crianças, para os alunos, para a sociedade, para o Brasil, que existe uma África e que existia uma África além do ser escravizado. Então, existia uma África com reis, rainhas, famílias, tribos, né? Porque também no próprio continente, e precisam entender que a África é um continente africano. E daí as pessoas às vezes dizem, mas eu já participei de alguns encontros, de alguns debates que, mas os negros escravizaram próprios negros. E daí eu pergunto, e o continente europeu? Quantas guerras? Olha aí. E não é o europeu escravizando o europeu? O europeu matando o europeu? Então as pessoas não conseguem a 2 pesos e 2 medidas. Quando se trata do continente africano,
a história é vista de uma forma, e quando se trata do continente europeu, é outra. É outra Sabe? ótica, né? É verdade. Sim, é outra ótica. Então, nós precisamos, assim, ó, ampliar o olhar. Por isso a importância, Cris, desses espaços, para nós estarmos falando que, historicamente, a população negra no Brasil, né, em função da falta de conhecimento da história, ela é marginalizada. O negro é malandro, o negro é vadio, o negro é ladrão, o negro é o suspeito. Elemento suspeito é sempre o negro, visto pela ótica da polícia. Uhum. E é incrível, né? Chega a ser assustador a forma com que isso acontece na sociedade brasileira. É Né? angustiante, né? É angustiante. Uhum. É angustiante, é assustador, só que a gente precisa falar sobre essa questão que incomoda muita gente. Exato. Incomoda porque quando eu chego no veículo de comunicação, no meio de comunicação, e eu afirmo para ti, Cris, o Brasil é racista, Cris, nós vivemos uma sociedade extremamente racista, é verdade. Os números, as estatísticas mostram isso. E aí também é espaço para dizer assim, ó, é possível mudar. Eu sou educadora, eu acredito muito na mudança da humanidade. Isso vai acontecer. Não é mais possível nós continuarmos vendo tantas injustiças, a questão racial ser vista de uma forma tão pejorativa, sabe? São as mesmas situações e se dá encaminhamentos completamente diferentes, porque o ser humano ele é valorizado pela cor da sua pele no Brasil. Né? Infelizmente, isso ainda é uma realidade muito viva, né? E muito séria que acontece aqui no nosso país. E, professora, até puxando um pouquinho do início da tua fala, na última quarta foi celebrado o Dia da África, né? E quais reflexões que a gente pode propor através dessa data? Nós aqui, principalmente Criciúma, né, nós passamos a entender e conhecer melhor o Dia da África depois que os alunos, que os acadêmicos da Unesp chegaram, tá? Que aí abriu muito para os africanos, né, os angolanos, eles foram chegando e foram falando do dia 25 de maio, que era o Dia de África, e isso para nós, principalmente aqui no Sul, foi muito importante, assim. Nós sabermos que o dia 13, porque nós já tínhamos isso muito claro na questão do 13 de maio, né? Então, vamos comemorar, vamos falar do Dia de África, e eles trazem para nós, assim, ó, toda a cultura, toda a história dos nossos ancestrais. Então, para nós ouvir e entender o que é a África, qual o movimento daquele continente, que crianças morrem de fome, e ninguém vê, é um continente que é o berço da humanidade, que foi em África a descoberta das primeiras escritas. A primeira escrita foi lá, sabe? E ele é um continente esquecido, onde as crianças, as guerras, as doenças, tudo acontece em África e ninguém vê. É um continente, assim como a população negra é invisibilizada no Brasil, o continente africano no mundo ele é invisível. Exatamente. Porque ele foi aquele lugar de exploradores que sugaram, que buscaram, inclusive os conhecimentos, né? Porque as pirâmides do Egito. Ah, pois é, mas o Egito é no continente africano, vá. Então, são coisas assim, Cris, que a humanidade costuma não refletir. Então, a África, para nós, tem um significado muito grande, porque ela é o berço da civilização humana. E foi lá que tudo nasceu. E esse povo, assim, infelizmente, pessoas não têm esse olhar. Cris, assim, ó, para te ver como é difícil algumas questões, né? Essa semana nós soubemos pelas redes sociais, que uma menina, uma moça do Morro da Fumaça, município vizinho,
foi eleita Miss Morro da Fumaça. E essa moça foi para o concurso de Miss Santa Catarina. E essa moça ganhou como Miss Santa Catarina e é uma menina negra. E agora, pasme, que essa moça está fazendo uma vaquinha virtual para poder concorrer a candidata Miss Brasil por Santa Catarina. Tu já viu um absurdo Não desse? acredito. Não tem Tu nenhum já apoio viu por trás. assim? Meu Deus. É humanamente. E o que é isso, Cris? Eu te pergunto. É a sutileza do racismo. Historicamente, Santa Catarina é representada por quem? Quem são as mulheres belas e maravilhosas de Santa Catarina? Como que Santa Catarina pode ter uma mulher negra representando a beleza? Então, são situações vexatórias, Muito. sabe? Vexatórias. E que daí tu olha para as pessoas e dizem, mas ainda existe racismo? Vocês veem dessa forma? Não somos negros que têm mais que se preocupar em ver o racismo. Está na hora dos não negros, que é a branquitude, também prestar atenção no quanto eles são racistas. Mas é tudo muito normal, é tudo muito natural. Então, o racismo ele se dá de uma forma tão sutil que é um hábito, né, cultural, que as pessoas não se percebem o mal que elas estão fazendo ao outro. Né? Com certeza, professora. Infelizmente, ainda é uma realidade e é muito próxima da gente. Às vezes eu acho que as pessoas têm essa falsa impressão. Ah, não, aqui na nossa cidade, na nossa região não acontece. Acontece por tudo, todos os dias. Uhum. Professora Estela, passa muito rapidinho, queria conversar muito mais contigo, mas te agradeço, viu, pela participação de hoje. Daqui a alguns dias estás aqui de volta e que a gente possa continuar tendo esse espaço de debate, né, que é tão importante. Uhum. Então, Cris, eu gostaria assim, ó, que esse nosso momento, né, que para mim é tão precioso, tão rico, poder estar aqui contigo, ele está sendo muito rico para nós enquanto ONG, enquanto mulheres negras, sempre agradecendo por nós poder estarmos aqui e que nós possamos ampliar dessa forma cordial e tranquila essas questões, né? Que elas são tão, assim, há um certo melindre em ser tratado, mas a gente precisa mexer. A gente precisa mexer nessas questões para que nós possamos, quem sabe, ampliar o olhar do ser humano, né? Para um Exatamente. futuro melhor. Então, muito obrigada, gratidão por esse momento e até a próxima semana, próximo encontro. Muito Um obrigada abraço, também, viu, Cris. professora? Até o próximo encontro e um bom final de Até. semana desde já. Para ti também. Obrigada. Tchau. Tchau.